Vida, só há de ter vida quem a dividir, livre sem medida. O amor da própria vida vai aonde for e se pode achar por aqui. Vida, só há de ter vida quem a dividir, livre sem medida, sempre. O amor da própria vida e se pode achar bem onde você está, pra iluminar os olhos de quem já não vê, antes que nos falte o tempo pra reconhecer. Venha sobre nós o amor que faz valer a vida. Só há de ter vida quem a dividir, livre sem medida, sempre. O amor da própria vida e se pode achar bem onde você está, pra iluminar os olhos de quem já não vê, antes que nos falte o tempo pra reconhecer. Venha sobre nós o amor que faz valer a vida. O amor deu o passo certo, abraçou a vida, fez uma canção, jurou-se eterno. Na sua medida encontrou saída para a solidão. Falte o tempo pra reconhecer. Venha sobre nós o amor que faz valer a vida. Nós estamos vivendo num mundo, nos dias de hoje, um mundo cheio de violência, cheio de intolerância, um mundo difícil. E nós queremos hoje, nessa última série, nessa última mensagem dessa série, Contaminados pela Esperança, trazer hoje uma mensagem de paz, uma mensagem que você possa contaminar o mundo com aquela paz interior que Jesus nos dá e que nós possamos, com essa série de mensagens, aprender a ser contaminados com a esperança e também, ao mesmo tempo, contaminar o mundo. Que você seja muito bem-vindo nesse encontro de reflexão da Palavra de Deus, um encontro de adoração também, e que os cânticos que nós vamos entoar juntos, as orações, a leitura da Palavra e a mensagem que nós vamos ter possa falar hoje bem fundo no teu coração. Como nós estamos em família, a família Ático, algumas famílias têm crianças que estão conosco, chame as crianças agora na sala e cante conosco, junto com as crianças, essa próxima canção que é dedicada a elas. E depois aproveite as crianças aí ao seu redor e nós vamos ter um momento de confissão, um momento de oração, um momento de estar junto com a nossa família e falando com o nosso Deus, e que você possa aproveitar esses minutos e orar em família junto também. Toque, 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 alguém me bate a porta.
deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por mais esse momento que estamos aqui juntos, ouvindo a Tua Palavra, louvando o Teu nome. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus cheio de graça, mas acima de tudo um Deus misericordioso, um Deus que perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, um Deus justo, um Deus que mandou seu Filho para que nós pudéssemos ter nossos pecados lavados ali naquela cruz. Por isso nós agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e nos confessamos aqui, Pai, que nos arrependemos daquilo que fazemos que te desagrada. Mas nós gostaríamos de também pedir, Senhor, para que cada família que está aqui assistindo o nosso culto, ouvindo a mensagem, cantando louvores ao Teu nome, que cada casa possa estar cheia, repleta da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Que cada casa possa entender e ter aquela paz interior que nós temos. A Tua Palavra diz que nós temos paz com Deus. Não vamos ter, nós já temos, mas que nós também possamos, com essa paz que temos, poder contaminar o mundo, contaminar com esperança, contaminar com paz, fazendo com que, através dos nossos passos, das nossas vidas, o mundo possa ser melhor nos relacionamentos, na forma como nós agimos. E que tudo que fizermos seja para o Senhor. E assim, Pai, nós temos a certeza de que o mundo será um mundo mais abençoado. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, e agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Agora o Ático também disponibiliza o áudio das reflexões para que você possa ouvir durante a semana. Você pode acessar do seu celular, em qualquer lugar e fazendo várias outras coisas. Lavando louça, no trânsito ou fazendo exercício, não importa. A hora é você que escolhe. Acesse o endereço e nos encontre na plataforma de sua preferência. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas da sarjeta, jogada pelo chão. O homem vende a alma por qualquer gorjeta para comer do pão. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas da sarjeta, jogada pelo chão. O homem vende a alma por qualquer gorjeta para comer do pão que alguém amassou. Apostou alto, jogou, perdeu a rota, tombou, escravizado. Esse é mais um canto de amor e compaixão, para que o ser humano lembre de amar o seu irmão. Esse é mais um jeito de gritar a esperança, para que todo homem lembre que já foi uma criança. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas na sarjeta, jogada pelo chão. O homem vende a alma por qualquer gorjeta para comer do pão que alguém amassou. Apostou alto, jogou, perdeu a rota, tombou, escravizado. Jogou, perdeu a rota, tombou, escravizado. Olá, amigos do Ático, irmãos, pessoas que estão assistindo a gente. Privilégio mais uma vez estarmos juntos, ainda que virtualmente, ainda que através das câmeras da tecnologia,
mas o mais importante é o que Deus fala ao nosso coração, aquilo que Ele distribui graciosamente no seu povo, semeando a palavra, aonde você estiver, quando você estiver, é uma alegria. A gente passa essa gravação aos domingos às 6 da tarde, mas isso fica gravado, as pessoas compartilham, e assim, hoje esse é o tempo da modernidade, né? De semear através do compartilhar nas redes sociais, nas mídias sociais. E a gente está fazendo essa série, né? Estamos na última mensagem, hoje nós vamos tentar fechar um tema, na verdade, que é muito difícil fechar, obviamente, né? Nós falando de contaminados pela esperança, nós estamos num mundo com muita desesperança. Então os assuntos, eles são diversos, inúmeros, e nós buscamos talvez pegar aqueles que estão mais latentes hoje na sociedade para que nós possamos enfrentar esses assuntos e também poder compartilhar palavras de esperança num tempo onde isso está em falta, não é? A pandemia, ela permanece há quase 1 ano e meio já, o mundo vive isso. Nós ainda no Brasil temos um tempo que vamos ter que conviver até que as vacinas possam dar para nós uma imunidade já do povo, não é isso? E enquanto isso a gente fica na esperança, né, de não pegarmos o coronavírus, de sermos vacinados e de termos uma vida próspera, feliz, plena, não é? Então a série de mensagens é sobre isso, mas com uma perspectiva que vai além de simplesmente olharmos para fora ou olharmos para as circunstâncias que estão lá do lado de fora, das situações que nós encontramos para além de nós. Nós estamos pensando muito mais naquilo que já fomos contaminados, naquilo que já temos dentro de nós. A gente sabe que esse mundo é mau porque existem pessoas maldosas. Vimos isso na semana passada. Não existe maldade sem maldosos. Tem até um pastor filósofo, né, que desenvolveu uma tese de que o mal não existe, né? E a gente fica pensando, como assim o mal não existe? A gente esbarra no mal o tempo inteiro, né? Não, o mal não existe como ente. O que existe são maldosos. Então os maldosos praticam maldade. Isso significa que para você exterminar a maldade, você só faz isso quando você transforma um maldoso num bondoso. Então essa teoria se justifica dessa maneira. E é dessa forma que nós estamos encarando. Então vamos além da realidade do nosso redor para oferecermos curadores para o mundo doente. Nós não queremos ser apenas as pessoas que profetizam contra o mal. Sim, essa é uma das tarefas da igreja, do povo de Deus, das pessoas mais esclarecidas biblicamente, mas além de sermos aqueles que denunciam o mal, a Bíblia nos convida a sermos aquele que vai levar a cura. Se somos de fato seguidores de Jesus, nós somos aqueles que vão passando por onde andam, oferecendo cura, oferecendo esperança no mundo doente. E para curarmos pessoas é imprescindível que sejamos anteriormente curados. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então é muito importante que você que está nos escutando, seja qual for a sua fé, seja qual for a sua confissão de fé, seja qual for a sua crença ou descrença, ateu, agnóstico, é importante lidar com as questões da espiritualidade, porque a espiritualidade ela não pode prescindir do olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que nós entendemos enquanto existência, enquanto pessoas. E todos nós podemos compartilhar os conceitos de que dentro de nós existem coisas que precisam ser curadas e consertadas. Isso não é privilégio de A, B ou C, ou de cultura que seja, ou de nação que seja. Isso é inerente ao ser humano, a humanidade convive com as circunstâncias que são contaminadas dentro de nós. Por isso, precisamos também admitir que precisamos da nossa interioridade sarada. Foi Agostinho de Hipona que disse: conhece-te, aceita-te, supera-te. Conhece-te, né? Olha para dentro de você. Aceita-te, isso é, entra em paz com quem você é. Olha para dentro de si e sem desespero, aceita-te quem você é. Mas o seguinte é, supera-te. Isso é, vá além do que simplesmente estar acomodado dentro daquela situação que você reconhece que precisa de cura.
Então não existe melhor maneira de olhar para nós mesmos do que colocar a Bíblia diante de nós. É interessante, eu escutei isso de alguém que eu não me lembrei quando eu fui preparar a mensagem, de que nós nos enxergamos melhor olhando para a Bíblia do que diante de um espelho. E de fato a Bíblia ela é esse espelho, a própria Bíblia diz isso, né? Então quando nós olhamos para a palavra, isso é impressionante, seja em qualquer época, a Bíblia ela é tão atual que qualquer problema que nós convivamos hoje, eles encontram apoio, conteúdo dentro da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre violência e intolerância. Nós guardamos esse tema um pouco para o final porque nós estamos vivendo num mundo muito polarizado, num mundo cheio de intolerância, né, onde as minorias elas estão buscando ter voz, mas as maiorias têm muita dificuldade em conseguirem chegar o todo. Violência é algo que acontece em todas as circunstâncias, existe uma guerra acontecendo e acontecendo novamente, né, entre os palestinos e Israel, guerras que não acabam na África e continuam lá, talvez não chamem tanto a atenção, mas a violência da polícia, né, nessas duas últimas semanas vimos momentos onde a polícia maus policiais, né, porque qualquer profissão tem bons policiais, maus policiais, ou pastores, ou seja, professores, né, e a gente vê a guerra do tráfico, onde existe violência e o pai de família policial tem que lidar com isso todos os dias. Então, de todos os lados estamos cercados de crimes, de violência, de assalto, de abuso, de racismo. Nós podemos citar aqui uma série de violências que acontecem, não apenas naquelas que são físicas, mas a frieza, a indiferença, várias manifestações da violência e da intolerância. E é interessante nós termos esses dois temas eles ligados, e nós fizemos isso durante toda a série. Eles praticamente são a mesma coisa, eles são gêmeos. E eu fiquei pensando, né, o que vem antes, a violência ou a intolerância? Qual das duas coisas se manifesta primeiro e acaba gerando a outra como consequência? Como eu falei, a gente vai olhar para a palavra de Deus e nós vamos procurar entender como é que esse vírus da violência e da intolerância entrou na humanidade. Como que a humanidade foi contaminada como raça, né? A raça humana foi contaminada com violência e com intolerância, e isso veio então continuando durante todas as gerações até chegar em nós. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 4, e o primeiro evento de violência que me ocorreu, né, na Bíblia, e talvez ali que eu entendi que o vírus entrou, foi em Gênesis capítulo 4, versículo 6, Caim e Abel, né? Os dois irmãos, Caim mata Abel, e diz assim o texto: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? A pessoa furiosa com o seu rosto transtornado, né? Parece que a face não consegue esconder o que vem dentro. O problema não é o rosto furioso, o problema é o coração violento, é o coração intolerante. Mas ali estava expressado no rosto, né? Deus viu isso. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se o não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha só a briga interior que Caim teve que lidar, porque o mal não estava fora. Olha só como Deus ele está claro ali. O problema não era Abel, né? O problema não era os sacrifícios que eles tinham entregue, que Deus aceitou de um e não de outro, conforme a história. O grande problema de Caim já era o coração que já estava contaminado pela violência. E no versículo 8, então, vem a simples consequência. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Um óbvio ato de violência, não é? Violência extrema, talvez não haja nenhuma maior do que essa, ou mais séria do que essa, do que um assassinato. E o que acontece, na verdade, ali, é que existe uma dificuldade tremenda de Caim conviver com Abel.
Porque o evento, né, o texto conta que Abel apresentou uma oferenda a Deus, um sacrifício a Deus, e Caim também apresentou. E Deus só aceitou a de Abel. Nesse momento, esse assunto passou, esse assunto ficou para trás. Mas toda vez que Caim olhava para Abel, ele ficava irritado por aquilo que aconteceu. Então o seu coração talvez até já esquecia o que estava lá, porque eu não sei pelo que eu te odeio, mas eu odeio você. E a única forma que eu posso lidar com esse ódio é tirar você da minha existência, é arrancar você da minha vida. Eu não consigo mais conviver com você. E aqui essa violência já flerta com uma intolerância, né? Que é a dificuldade de conviver com a pessoa que teve uma outra sorte, né? Alguém um dia disse que o grande causador de todos os males desse mundo foi aquele que pela primeira vez riscou um quadrado no chão e disse, é meu. Por quê? Porque a partir desse momento onde a pessoa diz, isso aqui é meu, então você não cabe aqui. E para você caber aqui, você vai ter que estar debaixo do meu jugo, debaixo das minhas condições. E isso vai absolutamente de encontro ao que Deus criou. Deus não criou um quadrado que diz que é seu. Deus, ele criou um jardim. E é interessante do jardim é que Deus ele coloca o homem e a mulher no jardim, e lá dentro desse jardim ele diz, olha, Adão, você vai cuidar desse jardim, mas ele não é seu, viu, jardim? Viu, Adão? Esse jardim, ele é meu, mas você vai cuidar para mim. E todos os dias eu vou descer aqui, vou andar do seu lado e perguntar como é que você está cuidando desse jardim. Então, todo domínio, como diz ali o texto em Gênesis 4, dominar, né? Todo domínio do jardim respondia a apenas uma voz, que era a vontade de Deus. Então existia apenas uma vontade no universo. Em todo o universo existia uma vontade, a vontade de Deus. E toda a humanidade, resumida em Adão e Eva, nossos pais ancestrais, eles respondiam a uma só verdade, uma só vontade, a um só domínio. Nesse momento, em Gênesis capítulo 3, e aqui eu entendi que, apesar da violência vir em Gênesis capítulo 4, a intolerância vem antes, quando em Gênesis capítulo 3, versículo 6, entra quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela, e se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Aqui entra um lugar onde Deus é colocado para fora. Dentro do jardim, o jardim que Deus deu, Adão e Eva diz, aqui não, Deus, aqui quem manda somos nós vamos fazer a nossa vontade. E é interessante a figura, né? Porque Deus não deixou de ser dono do jardim, ele é dono de todas as coisas. Mas, aparentemente, essa intolerância que vai gerar lá a violência, né? Essa intolerância do homem com a presença de Deus, dizendo, Deus, você está atrapalhando, Deus. Deus, você está me incomodando porque eu quero comer dessa árvore e você está aqui me atrapalhando a minha vontade. Então a primeira intolerância que aparece na Bíblia é de Adão com Deus. Ele coloca Deus para fora. E é lindo perceber que quando entra o pecado no mundo, ou a doença, e aqui fica uma mensagem já boa para você nessa palavra de introdução, é que apesar de sermos pessoas pecadoras, pessoas doentes pelo pecado, Deus ele permite que a gente continue existindo. Deus ele dá passos para trás para que a gente continue a existir na história. Porque seria muito óbvio que no momento em que o ser humano diz esse lugar não é mais teu, mas é meu, Deus exterminasse a humanidade para dizer, olha, você só pode ter uma vontade no universo. Mas não, Deus ele continua permitindo que o ser humano construa ao redor de si um reino que é dele e não de Deus. É óbvio, Deus vai falar assim, bom, você quer ter esse reino seu, então você quer ter esse jeito, então você vai construir lá fora do jardim. Ele é expulso do jardim e a partir daquele momento, Adão e os filhos de Adão, nós, começamos a construir reinos segundo a nossa imagem e semelhança. É logo em Gênesis capítulo 5 que é falado que assim como Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, os filhos de Adão, a sua descendência foram gerados à semelhança de Adão e não mais de Deus. Isso significa o quê?
todos nós estamos contaminados. Então, apesar de todos nós estarmos contaminados, apesar de todos nós convivermos com o pecado, e aqui fica a denúncia do seu e do meu pecado, Deus ele permite que nós continuemos a existir. Isso já é a expressão da graça de Deus. Deus ele já mostra que ele não é intolerante, ele tolera a nossa existência. Aqui está a mensagem muito clara. E Deus ele não age com violência. Ainda que pontualmente nós vejamos as manifestações da ira de Deus dentro do Deus costurar a história da salvação e da redenção, via de regra, no geral, Deus ele está então agindo não com violência, mas com amor, fruto da sua graça, da sua tolerância, e eu dou essa mensagem logo de cara para você, dizendo assim, quando você se sentir mal por perceber isso, entenda que Deus ainda está segurando você e a sua existência pela graça. Mas eu gostaria de falar de três maneiras que nós podemos então sermos proativos para que possamos vencer esse assunto violência, intolerância dentro de nós e sejamos também agentes de transformação na nossa realidade. Serão 3 P's aqui para a gente facilitar, tá bom? O primeiro P é o P do perdão. É o P do perdão. Eu entendo que perdão é uma das coisas mais difíceis que tentamos fazer na vida. Perdoar coisas corriqueiras, perdoar o cara que te ultrapassou e quase fez você bater, a pessoa que atrasou num compromisso, esses são tipos de perdão talvez mais suaves. Mas existem coisas como perseguição, traição, pessoas que te perseguem durante anos. Essas coisas, elas são muito profundas e elas não são de fácil lida. Nós precisamos entender que quando a Bíblia diz perdoai-vos uns aos outros, e Jesus faz na oração sacerdotal, na oração do Pai Nosso, ele diz assim, que a gente possa perdoar como fomos perdoados. O que ele está colocando diante de nós é um desafio tremendo, né? Porque podemos perdoar como fomos perdoados. Perdoar é cancelar a dívida. Então, quando a pessoa diz assim, você me desculpa, e você diz assim, eu te desculpo. Então, a questão não tem a ver com... Você está dizendo, olha, você não teve culpa, por isso eu estou te desculpando, a culpa não foi sua. Né? O pneu furou, alguém atrasou, está desculpado. A palavra desculpa tem a ver com isso. O perdão não, o perdão é quando você admite que a pessoa merece a condenação e merece a consequência e você retém, né? Você sonega aquilo. Por exemplo, quando Jesus ele se encontra com a mulher adúltera, ela está lá, né? E é citada a lei de Moisés para tentar colocar Jesus numa situação e falar assim, olha, essa mulher merece pedra. E Jesus diz, olha, vocês têm razão. Jesus não nega que ela merece pedra. Jesus não diz, não, desculpa, ela estava mal. Não, Jesus fala, não, ela merece mesmo, segundo a lei de Moisés, é isso mesmo. Né? A questão é que, como que a gente vai agir agora? Será que tem alguém aqui que tem condição, e ele era o único que tinha essa condição de realmente manifestar juízo sobre a vida daquela mulher, e ele não faz, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra, e ele não atira, ele oferece o perdão. Então, perdoar é quando você reconhece que o outro tem uma dívida com você, por vezes uma dívida impagável, porque talvez foi algo que aconteceu no passado, algo que é muito grande, né? E você pode olhar para aquela pessoa e dizer, olha, eu tenho um caminho para a gente resolver isso. E eu decido sair no prejuízo. Perdoar é sair no prejuízo. E nós não vivemos num mundo onde isso é uma mensagem muito agradável, ou uma mensagem muito... uma mensagem que as pessoas gostam, né? Por quê? Porque hoje a gente quer cada dia mais levar vantagem. A maneira que a gente puder levar vantagem, a gente vai levar. E Jesus nos ensinou, e lá na cruz ele fala, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, que alguém um dia tinha que sair no prejuízo. Porque se alguém não sai no prejuízo, o mal só perdura. Então a violência, é interessante isso, né? Que quando um casal, por exemplo, está brigando, o marido joga uma bola de tênis, a mulher joga uma bola de basquete. E daí ele joga algo maior. E essas violências, que talvez podem parecer menores, elas são corriqueiras e elas doem, elas corroem. Tem que encontrar alguém que um dia vai dizer, olha, eu saio no prejuízo. Já ouviu aquela frase que diz assim, eu prefiro ganhar a pessoa do que ganhar a discussão?
Isso é libertador. Agora, só faz isso, só consegue vivenciar isso quem tem em si a consciência do perdão que foi perdoado. E se você foi de fato, e você tem a consciência do perdão, lembra que eu falei que Deus ele abre um espaço no jardim para dizer assim, ó, podem continuar vivendo. Isso é uma atitude de graça. Isso é uma atitude da graça de Deus de sustentar o ser humano pecador. Nós só estamos vivos pela graça de Deus. E nessa manifestação do perdão, isso é tão claro para nós e tão imenso para nós, e é algo assim tão grandioso, que facilita com que a gente olhe para a dívida do outro e diz assim, vamos encerrar essa discussão aqui? Né? A gente tentou resolver, não está dando, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa situação. Eu teria vários exemplos para dar para vocês, mas eu creio que o Espírito Santo pode falar ao teu coração, de lembrar de circunstâncias onde você pode hoje mesmo encerrar uma situação. Hoje mesmo você pode se relacionar com a pessoa através do perdão. O perdão é uma das lições, ou talvez a primeira lição que todo mundo que chega até Jesus deveria aprender. Dizer assim, a partir de agora você vai perdoar todos que passarem na sua vida. Você vai ter que perdoar todos. Não significa que você vai continuar a relação da mesma maneira. Não significa que a confiança não terá que ser reconstruída no decorrer do tempo. Mas se não há perdão, o caminho da violência e da intolerância, ele se estabelece de maneira muito pavimentada, né? E uma das maneiras da gente encerrar o ciclo de violência, de intolerância, é o perdão. Eu sempre digo que quem não perdoa é uma pessoa que tem a vida menor. Tem a vida medíocre. Por quê? Porque ela não pode ir naquele restaurante. Se ela for naquele restaurante, ela vai encontrar com fulano de tal. Então aquele restaurante não existe mais na vida dela. Ela já cortou. Ela não pode mais ir naquele aniversário da família. Porque se ela for lá naquele aniversário da família, vai encontrar aquele tio, aquele cunhado, aquela pessoa próxima, e vai falar assim, então eu já não vou. Então a nossa vida vai sendo como um queijo suíço cortado ao ponto de sermos mediocrizados e não termos mais a possibilidade de vivermos com liberdade, com alegria. Meu convite para você é que você siga o exemplo de Deus e diga assim, tem espaço para você existir na minha vida. E isso me leva ao segundo ponto, que é permaneça. Por que eu coloquei permaneça? Pode parecer algo simples, né? Perto do perdão. Mas nós temos uma frase muito interessante que diz assim, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Por isso eu também amo o pecador, mas eu odeio o pecado. Muitas pessoas nem sabem o que estão falando quando falam disso. Muitas pessoas nunca pensaram exatamente o que isso significa. Fato é que quando você encontra com uma pessoa que te opõe, uma pessoa que você tem dificuldade de tolerar a sua presença, nós podemos sair com essa frase feita, né? De dizer, olha, eu amo você, mas não amo teu pecado. E a gente vai escolhendo um tipo de vida onde nós escolhemos as pessoas que estão perto de nós. E eu entendo que Jesus, ele não era amigo de todos. Jesus não era amigo de todos. Ele amava a todos, mas ele não ia comer pizza depois do culto da sinagoga com os fariseus. Né? Ele não tinha uma relação de amizade com fariseus ou de amizade com outras pessoas. Né? Ele não tinha uma relação de amizade com aquelas pessoas que obviamente estavam tentando... Ele tinha relação de amizade até com pecadores, com beberrões, né? Com pessoas que tinham pecado mesmo. Mas não pessoas que eram nocivas à sua relação. Então Jesus ele não era amigo de todos, mas ele amou a todos, ele morreu por todos. Isso é muito mais profundo. Tem pessoas, por exemplo, que eu não gosto, que você não precisa gostar e que eu acho que nem Deus gosta. Né? Gostar é diferente de amar. Você tem que amar a todos, mas tem pessoas que é até bom você não gostar, porque essas pessoas são nocivas na sua essência. Contudo, muitas vezes, essas pessoas elas vão chegar perto de você. E essas pessoas são pessoas que te incomodam, não é? E nós dizemos assim, olha, então você pode ficar aqui e você fica com um relógio emocional dizendo assim, quanto tempo vai demorar para essa pessoa mudar? Quanto tempo vai demorar para ela ser conforme aquilo que eu penso que deve ser? E a nossa tolerância, ela é cronologicamente ditada, né? Você estaria disposto a conviver com alguém
que não mudasse, continuasse sendo do jeito que ela é para sempre. E Deus falasse, você tem que amar. Eu não estou falando de gente que está querendo te destruir, que puxar teu tapete. Daí você não deve se deixar abusar também, né? Deus não se agrada com isso. Mas alguém que você fala, puxa vida, eu queria tanto que essa pessoa fosse desse jeito, ou fosse daquele jeito, ou se convertesse, né? Ou pensasse dessa forma. E você dizer assim, não, eu vou fazer algo escandaloso aqui. Qual que é o algo escandaloso? Eu vou permanecer ao lado dessa pessoa. Eu vou ficar ao lado dela. Nós vamos abrir a porta para pessoas que pensam e são diferentes de nós. Quando eu era jovenzinho, há mais de 30 anos atrás, né, 35 anos atrás, eu estou com 44, quando a gente entregou a vida a Jesus, nós éramos ensinados a cortar todos os nossos relacionamentos com pessoas do mundo. Então a gente aprendeu isso. Eu aprendi isso, olha, corta e agora você vai andar só com o pessoal da igreja. Eu aprendi 2 lições. Né? A primeira lição é que só existem pessoas do mundo. Não existem pessoas de Marte, de Júpiter, só existem pessoas dessa Terra. Então, e outra coisa, falei na semana passada, somos todos humanos, somos todos irmanados em Adão. Então, esse negócio da gente ver diferente, Deus não vê. Tá? É a gente que vê. Deus ele olha seres humanos que ele quer alcançar com a graça dele. Alguns já abriram a porta, outros não, mas somos todos filhos nesse sentido. Quando nós entendemos isso, que as pessoas convivem ao nosso redor e a gente tem que manifestar a elas a graça de Deus, para mim o grande desafio é a gente entender que nós não devemos não só não cortar os vínculos, como criar vínculos. E a gente só pode criar vínculos com pessoas diferentes de nós, e eu sei que a palavra do mundo significa seguem o Deus desse século, são seculares ou pessoas que não estão diante de Deus como nós estamos, como filhos, né? Como pessoas que já entregaram a vida a Jesus, eu sei disso, mas nós podemos dizer, não, nós temos um vínculo de amizade e nós vamos manifestar sobre a vida dessas pessoas vínculos de amor. E quanto mais perto elas estiverem de nós, melhor. Lembra da parábola do banquete, do grande banquete? Que eles foram convidando, né? Deus foi convidando e não veio ninguém. Né? Aquela parábola é como se estivesse falando de Deus, né? Não veio ninguém, então manda chamar os coxos, os aleijados. O problema é que nós temos muita dificuldade com as pessoas que são diferentes de nós. E nossa tolerância com essas pessoas é muito pequena. E eu sei que existem classes de pessoas que nós vivemos que nós temos muito mais dificuldade de aceitá-las como elas são, queridos. Eu entreguei minha vida a Jesus há quase 40 anos atrás com um hino que dizia tal qual estou. Eu venho ao Senhor tal qual estou, assim como estou. E é interessante que a gente vai para Jesus assim. Mas quando a gente está desse lado, a gente tem dificuldade de entender que a pessoa deve vir do jeito que ela está. E mudar as pessoas, seja com violência, e às vezes é uma palavra, às vezes é uma chacota. Você já percebeu como nós temos uma linguagem beligerante? Graças a Deus, né? Acho que mais ou menos 20 anos atrás nós tínhamos muita piada racista, né? E isso mingou, porque era um tipo de violência que autenticava diferenças sociais e colocava negros, loiras, né, homossexuais em situações subalternas, e essas coisas eram uma linguagem violenta que parecia jocosa. Isso diminuiu, nós melhoramos nisso, que bom, mas cuidado, porque essas coisas ainda estão muito dentro de nós, porque nós temos dificuldade de abrir o nosso espaço e permanecer ao lado de pessoas diferentes. E você pode me dizer, mas Osmar, eu não vou me contaminar, então você busca a força na cruz. Porque se você se esconder, as portas do inferno nunca vão cair diante da igreja. Nós temos que ir, nós não podemos ter medo de conviver. Por quê? Porque a nossa força está na cruz. E eu queria terminar com a última, que é promova. Por que promova? Porque quando a gente fala de violência, de guerra, de intolerância, geralmente nós estamos pensando num ato, numa ação agressiva, né? Então a gente pensa, bom, então nós vamos ser
pacíficos, né? O que é pacífico, talvez na primeira leitura? É alguém que não faz mal para ninguém, né? Ele é bonzinho, ele não compra briga com ninguém, né? Agora, eu lembro lá do Apocalipse, né? Que fala que nós não devemos ser mornos, ou vai ser quente ou vai ser frio, né? As duas águas das cidades lá, a quente e a fria, que faziam uma água boa de se tomar, não é? Mas esses dois polos, eles são interessantes, mas quando você é morno, significa que você não está preocupado em fazer diferença onde você está vivendo. Então, não só criar confusão, não só não criar confusão, ou ser alguém que foge dos confrontos, né? Talvez seja algo, pelo menos inicial, bom, não vai de encontro àquilo que a Bíblia diz que a gente deve ser promotor da paz. A palavra paz é shalom. E shalom, a construção da palavra shalom, ela vem do reino e da terra prometida. Então o shalom de Deus é muito mais do que um sentimento pacífico. O shalom de Deus é quando a gente pode experimentar um lugar de plenitude, um lugar onde existe tudo para todos, para mim, para o diferente de mim. Nós estamos em paz, nós estamos em harmonia, nós estamos construindo, não tem risco no chão. E o shalom de Deus, olha que interessante, o ser humano sai do jardim, que é o shalom de Deus, esse ambiente onde existe tudo para todos, e ele então é expulso, ele passa por deserto, o povo de Deus vai contando, e eles estão indo para Canaã, que é o shalom de Deus. E o povo de Israel, ele não reconhece Jesus e começa a igreja, e a igreja está vivendo o reino de Deus, olhando para o Apocalipse e para o céu. Nós estamos indo para o shalom e nós estamos construindo o shalom. Nós continuamos então promovendo o shalom aonde nós andamos. A paz, ela, como eu já disse, é muito mais do que você ser aquela pessoa que não faz diferença. Ser pacífico é um ato de é uma atitude, uma ação, é algo que você faz acontecer e que você cria ambientes onde pode se acontecer a paz. Então, se você não faz isso, você não entendeu a oração de Jesus dizendo: venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Reino de paz, reino de justiça, reino de tolerância, aonde toda violência ela dá lugar à bênção, à graça. Quando a gente fala disso, e aqui eu estou encerrando, eu me lembro assim das gerações, né? As gerações onde violência vem se estabelecendo geração após geração. E você pode perceber isso. Eu não sou favorável, eu não sou daquela leitura da maldição hereditária, eu não leio assim, mas eu leio a questão da cultura familiar. Isso é muito forte. A cultura familiar é algo que nos impulsiona, mesmo adamicamente, mas não só adamicamente, como comportamentalmente. Então, a violência contra a mulher que manda no marido, são uma série de distorções, né? Aborto, gente que não consegue trabalhar nunca, preguiçoso, são coisas que às vezes se aprendem com o pai, com o avô, e essas coisas vêm tomando forma. E talvez você vive num mundo de violência e de intolerância, e você é alguém que vive isso, né? Tem gente que fala assim: minha cultura dos meus ancestrais é mais violenta, truculenta, agora eu sou assim também. E eu quero motivar você hoje a ser aquele aonde a violência para, a você ser aquele aonde a intolerância para. Êxodo capítulo 20, ali dentro do contexto dos 10 mandamentos, do que foi dado ao povo de Israel, fala-se que a iniquidade e a ira vai continuar na terceira e na quarta geração dos nossos filhos. E tem gente que olha para isso e fala: isso é maldição hereditária, tem que quebrar. Mas a pessoa não vê que um pouquinho antes fala que as misericórdias, a graça do Senhor vai alcançar por milhares de gerações. Por isso existe uma promessa, por isso existe uma vontade de Deus, por isso existe um beneplácito de Deus de dizer assim:
é possível que, ainda que você venha de um background de violência, de dor, você foi abusado, você foi violentada, você tem dificuldades que você, quando fecha os olhos, se lembra, e você vive isso, e você tem medo de que aquilo vai gerar nos teus filhos ou no teu relacionamento familiar, obviamente você deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, são pessoas que podem ajudar nesse processo, mas existe uma visão espiritual que vai dizer, você pode, ao invés de simplesmente se calar, você pode promover no seu filho e na sua filha algo diferente do que você recebeu. Você vai fazer, você vai amar, você vai ser diferente, você vai agir diferente. E quando você faz essas coisas, você consegue combater aquilo que você viveu e conviveu. Eu quero terminar com uma oração que eu gosto muito, chamada oração da paz. A oração do Shalom, a oração da onde aquele que vai andando, e você vai ver isso na oração de São Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que essa oração seja um desafio para mim e para você, que a gente promova a paz, a justiça, o Shalom de Deus num mundo de violência e de intolerância. Que Deus os abençoe. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Oração é um ato de transformação. Oração é um ato de mudança da nossa realidade, tanto porque nós cremos que Deus pode interferir na história e promover situações de transformação direto dos céus, de pacificação, orarmos pela guerra que está acontecendo no mundo. Então, essa é a oração. Mas a oração, ela principalmente muda quem ora.
E eu sempre oro dizendo assim, Deus, primeiro muda em mim. Se mudar algo fora, eu já estou no ganho. Então nós vamos orar pedindo que a paz do Senhor alcance a nossa vida e os nossos. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é espelho, ela é, de fato, ela denuncia esse mundo, mas também denuncia a nossa vida, Deus, os nossos erros e pecados. Mas, ao mesmo tempo, a Tua palavra também anuncia a graça, o perdão, o espaço que nós podemos existir ainda nesse mundo e o caminho da salvação e o caminho da redenção de tudo que somos e que temos. De tudo que falamos nesse mês, o Senhor é aquele que nos cura, aquele que traz em nós uma esperança viva, não uma esperança frágil ou uma esperança incerta, Deus. Mas nós esperançamos porque a Tua palavra é a verdade e é sobre ela que nós lançamos as redes, é sobre ela que nós lançamos as nossas vidas. Por isso, Deus, sonda o nosso coração, percebe os caminhos maus que existem, Deus, e vem nos pacificar. Pacifica a nossa alma, pacifica o nosso ser, pacifica as nossas relações, pacifica o nosso país, pacifica esse mundo, Deus. Manifesta a Tua mudança e a Tua transformação nesse lugar, até que Teu reino venha, até que Teu shalom alcance as nossas vidas e nós possamos viver num reino de paz e de justiça eternamente. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais uma série aqui de mensagens aqui na comunidade Ático. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao pastor Osmar Gomes, nosso amigo, que se dispôs a nos ajudar e participar conosco desses momentos de culto, fazendo essa série Contaminados pela Esperança. Que Deus te abençoe, Osmar, que você possa seja sempre abençoado na sua carreira e na forma como você faz as suas mensagens, e nós esperamos tê-lo de volta conosco numa próxima oportunidade. E se essa mensagem de hoje falou no teu coração, você pode disseminar essa mensagem de paz de várias formas. Uma, você pode mandar o link desse próprio canal que fica gravado. A outra, você pode mandar pelo Spotify. Só buscar lá Ático Review. E você vai então poder ouvir novamente a mensagem e também distribuir para alguma pessoa que você queira que escute, que ouça essa mensagem. Na semana que vem nós começamos uma nova série de mensagens bastante interessante chamada Esperando o Invisível. Então vou ficar só com esse tema para você ficar curioso e estar conosco de novo no próximo domingo às 18 horas aqui nesse canal. Se você tem um tempinho a mais agora, depois desse programa, você pode ver o link que está aqui na tela e estar conosco no nosso convívio. Nós ficamos algum tempo depois do culto batendo um papo numa sala do Zoom, e só você acessar esse código que está aqui na tela e ir lá bater papo conosco. Você também pode, durante a semana, se você tiver algum motivo de oração, nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número está aqui na tela também, e alguém vai orar por você. E nós agradecemos muito a sua presença. Tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de vitórias, e nós nos vemos novamente no próximo domingo às 18 horas.